Oi. Meu nome é Mariane, né? Eu tenho 17 anos e estudo na escola tenista. Eu fiquei muito feliz de ser convidada para o PIBIC e é uma grande oportunidade que a gente tem nas nossas mãos, né? Então, vim aqui no primeiro dia para ver como que era, fiquei muito feliz em conversar com a Carla, ver o que a gente faria. Seria meu primeiro contato com, que ela falou que a gente ia ter um contato assim com câmera, essas coisas, né? Então foi o meu primeiro contato com isso, em fazer uma entrevista, entendeu? Então eu gostei bastante. Eu sou a Andressa. Eu cheguei no PIBIC de uma maneira bem inesperada também. Eu decidi mudar de escola para poder fazer teatro. E aí nessa escola nova eu conheci a minha professora que me indicou para cá. Eu também fiquei muito feliz, muito animada por ter sido aceita, né? E ainda mais cair aqui. Meu nome é Daraelis, tenho 18 anos, eu sou da escola Professora Antônio Minera Júnior. Eu fiquei muito feliz de ser escolhida nesse curso. Foram vários professores que me indicaram, mas especialmente a professora Fernanda, que foi quem eu fiz a entrevista, foi a quem mais me ajudou e me apoiou desde que eu entrei na escola. E é isso. O que eu achei muito legal no curso é que mistura a nossa pesquisa com o audiovisual. Então essa ideia de fazer as entrevistas com as nossas professoras foi muito interessante. Meu nome é Elisete Oliveira, sou professora de português e inglês. Meu nome é Lésia Oliveira Silva, tenho 42 anos. Estou no ramo aí da área de Química há alguns bons anos. Na área de licenciatura, estou há 13 anos trabalhando com licenciatura. Olá, eu me chamo Vandelena Bonfim Ribeiro, fiz Ciências Sociais na Unesp, no campus de Araraquara, e ministro as aulas de Geografia, Sociologia e Filosofia aqui na Escola Estadual Tenista Maria Esther John Bueno. A Fernanda é uma mulher em reconstrução. Vem de uma criação machista, de uma criação racista, que precisa o tempo todo se desconstruir, se refazer como mulher, como profissional, como mãe, como esposa, como amiga, e se adequar a esses novos conceitos, me tornando a cada dia uma pessoa melhor. Como que vocês decidiram qual que seriam as perguntas e como vocês decidiram a professora em si? A minha professora, ela é uma das que eu conheço há mais tempo ali na escola. Ela me dava aula na escola de período integral. E aí eu mudei, e aí no ano seguinte ela chegou. Então eu já conhecia ela. Da minha família, meu pai era militar, minha mãe ficou bom tempo sendo dona de casa, depois foi trabalhar como cozinheira, né, a parte de formadas, de fazer faculdade, foi a partir da minha geração realmente. Comecei a estudar, na verdade, química, porque eu saí do ensino médio sem saber química, o que era. Então eu fui fazer um técnico petroquímico, gostei, me apaixonei, e aí fui química licenciatura e depois eu fiz química industrial. Fiquei ainda alguns anos trabalhando tanto em laboratório como dando aula. E aí chegou uma hora que eu tive que optar, ou continuar com o laboratório ou vir dar aula. E aí eu optei por dar aula, né? Ensinar, me apaixonei, não é fácil, é bem complicado, às vezes a gente tem assim, alguns percalços, algumas dificuldades, mas é respirar e tentar fazer. Do jeito que eu escolhi minha professora foi meio que eu já conhecia a história dela, né? Já tinha visto um pouco e eu achei muito interessante assim, colocar no negócio. Tipo, a entrevista tinha que falar um pouco mais sobre a mulher assim, na sociedade, né? Então eu deixei ela livre para falar se ela queria ou não, né? Ela contou a história dela, as duas teve dificuldades, né? Na minha época só havia duas universidades na minha cidade, Campinas, que era a Unicamp, período integral, e aí eu não poderia trabalhar para poder ajudar minha família, ou a PUC, que o valor era muito alto e eu não teria condições de trabalhar, pagar a faculdade e ainda ajudar minha família. Então eu fiquei esperando surgir uma oportunidade para poder cursar, e quando surgiu a FAC, a Anhanguera,
eu realizei o sonho de fazer o curso de letras, porque eu sempre gostei muito de ler e eu achava que era sobre isso a faculdade. Mas quando eu comecei o curso, conheci uma sala de aula, foi o momento que eu me apaixonei por lecionar. Eu queria ser médica, queria ser pediatra, que eu sempre gostei muito de criança, mesmo sendo criança. Já tive o sonho também de ser psiquiatra, depois tive um sonho de fazer relações internacionais, mas todos esses cursos não cabiam para minha realidade, que era de uma menina de um bairro periférico que estudava em uma escola pública e que já começava a perceber as diferenças na sociedade, inclusive as possibilidades ou não de cursar esses cursos que infelizmente ainda são muito elitizados na nossa sociedade e caros, mesmo em universidades públicas, todo o custeamento, enfim. Então eu comecei a explorar outras opções, me apaixonei por sociologia no ensino médio e vi aí uma nova porta se abrindo diante da minha história. No meu caso, eu escolhi minha professora porque foi a pessoa que mais me ajudou quando eu entrei na escola. Porque no ano que eu entrei na escola foi também no ano que eu cheguei aqui no país. Então, também não falava muito bem português, aí ela me ajudava muito, ela teve muita paciência comigo. E, tipo assim, ela sempre tava correndo atrás para que eu aprendesse tudo, se eu ficar com alguma dúvida, ela falava comigo e tal. Então, eu tenho muito carinho por ela, por isso que eu escolhi, porque também sabia um pouco da história dela e, no seu caso, eu também queria deixar isso plasmado no meu trabalho. Quando eu fui para o ensino médio, os meus pais me obrigaram a fazer um curso técnico chamado magistério. Não era o que eu queria, porém não tive opções. Fiz o curso de magistério, não com muito empenho, porque não era o que eu queria. Porém, me formei com 18 anos e eu já dava aulas. Nisso eu consegui, eu fui fazer faculdade de psicologia, que era a minha paixão, que era o que eu queria. E eu engravidei na segunda série, no segundo ano, né, da faculdade, tranquei matrícula, voltei para casa dos meus pais. E a única opção que eu tinha era fazer a licenciatura. Porque para fazer psicologia eu teria que parar de amamentar o meu filho, porque era muito longe, muito caro também, ia pesar no sangue. Então eu optei por fazer licenciatura, passei nos concursos, nos 2 concursos que eu tenho hoje. E hoje é o que me sustenta, embora não é só pelo sustento. Hoje eu sou feliz no que eu faço, eu gosto, sinto prazer em trabalhar, mas não escolhi. E como a pesquisa influenciou vocês? Tipo, aquele vídeo que a gente gravou lá no começo falando sobre quais eram nossas expectativas com o projeto. Isso mudou muito, tipo, a visão de vocês de lá até aqui. Eu acho que mudou em questão de, assim, ver, igual nas entrevistas mesmo, a gente via elas de outra forma, depois a gente conheceu praticamente a vida delas, um pouco da história delas, e você vê ela diferente, igual eu não vejo a mesma dando aula, é uma pessoa diferente, e a gente tem que entender que todos os professores e professoras, né, eles têm uma vida por fora também, eles têm que lidar com isso e chegar lá e ficar de bem, né, com todo mundo e dar aula dele tranquilo. Desde muito nova, tive um pai ausente e tive que ajudar minha mãe a conseguir trazer uma qualidade de vida melhor para a gente dentro de casa. Éramos eu, ela, meu irmão e minha avó. Então eu comecei a trabalhar desde os 16 anos. Isso foi muito difícil porque eu tinha que conciliar nessa época estudo e trabalho. E a gente sabe que isso não é tão fácil assim para quem é mulher, que a gente tem mais do que uma jornada, além da jornada de trabalho, a jornada de ajudar em casa, de conseguir ter também essa divisão sexual que a gente sabe que acontece em casa também, de lidar
com o trabalho doméstico. Depois, quando passei na universidade, isso se aprofunda ainda mais, porque sempre tem aquela questão, como que eu vou me dedicar aos meus estudos se as condições da minha mãe não estão fáceis, como que eu vou me manter? Esse era sempre um ponto de interrogação que tinha na minha cabeça, inclusive em conseguir auxiliar minha mãe enquanto mulher dentro de casa também, e que eu vejo que tem essas diferenças em relação ao meu irmão, que não tinha tanto essa preocupação por ser um menino, né, se formando nessa sociedade. Quando a faculdade eu casei, eu estava fazendo a primeira faculdade. Quando eu terminei, já emendei outra na sequência, então eu estava terminando uma, já comecei a segunda no mesmo lugar, né, fiz pela São Francisco. E aí depois que eu fui, né, resolvi virar mãe. Aí fiquei ainda mais um tempo ainda trabalhando, na época eu trabalhava em aula, dava aula e laboratório nesse período do primeiro filho. Já no segundo filho eu parei um pouquinho com as aulas, continuei no laboratório e depois eu cessei, porque ia ter 3 filhos, então realmente eu tive. Parei para ter maternidade, então eu fiquei há uns 5 anos cuidando de casa e trabalhando, né, com aulas particulares. Então não deixei de dar aula, porém eu saí tanto da rede do estado como da privada, que eu cheguei a dar aula também. E aí eles cresceram um pouquinho e voltei a dar aula. Eu tive muita sorte de ter uma rede de apoio. Isso favoreceu muito para que eu pudesse me formar. Mas a dificuldade é você conciliar, porque ter tempo para o seu filho, de educar, de zelar por ele, de atendê-lo emocionalmente, e ter que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Então me privou de algumas coisas. Muitas vezes eu não conseguia estudar para as provas, porque meu filho estava doente, eu saía do trabalho, ia para o hospital, voltava, deixava ele em casa, ia fazer a prova, não dorme direito. Então é um desafio, porém, como eu disse, a rede de apoio fez toda a diferença. Nós crescemos numa família assim, pobre, né? Não tínhamos dinheiro para extravagância, mas nós tínhamos assim muito amor na minha família. A gente era sempre foi muito ligado, né? Muito conectado, sempre falando o que tinha acontecido o dia todo do trabalho. Então a gente passava assim alguns perrengues, né? Mas compensava pelo carinho que a gente tinha um pelo outro. E nós tivemos uma fase muito difícil, que é o meu irmão terceiro, né, abaixo de mim. Ele teve leucemia e ele passou 1 ano fazendo tratamento. Ele tinha 18 anos quando ele descobriu a doença e ele faleceu com 19. E embora isso seja uma história triste, antes dele morrer, eu fui visitá-lo no Unicamp, que era o hospital que ele foi tratado, e ele disse para mim: vai estudar, faz uma faculdade. Então foi um conselho que ele me deu e que eu nunca esqueci. Então assim, mesmo com as dificuldades de não ter uma faculdade acessível ainda, eu não esquecia esse conselho que ele me deu. Você tem algum recado para as meninas, mulheres? Não desistam. Não é fácil. Tem dia que a gente quer voltar para trás, sim. Tem dia que tem vontade de não sair da cama, porque você tem que estudar, tem que fazer o estágio, tem o TCC aí, né, que é o trabalho de conclusão do curso, e tem que trabalhar. Aí, assim, no meu caso, eu já estava casada, tinha a questão familiar, a questão dona de casa, como que você falou. Não tinha filhos, né, então, assim, facilitou. Então eu sei que tem muitas colegas minhas que tinham filhos e já chegaram a levar para a escola também, ou faltar porque estava doente. Então assim, são momentos que a gente acontece, tá? No meu caso eu optei por parar, porque meu filho ficou doente, eu precisei parar. Mas não desista, não deixam de fazer. Então assim, eu criei outro jeito de dar aula particular que cabia para o meu momento. Então assim, a gente tem que sentir o nosso momento, ver o que dá para fazer, mas desistir jamais. E o que eu digo tendo vencido todas essas dificuldades e que ainda convivo com elas, é que mesmo que elas existam, não façam com que elas te paralisem, porque muitas vezes a gente se sente paralisada. Mas o importante é continuar caminhando mesmo com medo, né? Faça com que o medo se torne algo que você não consegue tirar da sua vida, porque a sociedade sempre vai fazer com que a gente sinta medo, mas tente conviver com ele
e tente entender que se a gente não consegue mudar a sociedade da qual a gente está inserido, a gente consegue mudar nós mesmos e pensar tudo que a gente é capaz de fazer e não deixar com que os outros digam o que a gente pode fazer, já é uma forma de mudar nós mesmos e a consequência de ir alterando aos poucos essa sociedade vai ser vista a partir do momento que a gente assume uma postura de que sim, a gente consegue fazer tudo que a gente se propõe a fazer, mesmo com todas as dificuldades possíveis. A primeira coisa é planejamento. Planejar um tempo. Se planejar, ter foco, disciplina nos estudos e priorizar, se puder, né? Que o estudo seja prioridade, para poder se dedicar, ter uma boa bagagem. E muitas coisas aprendemos no dia a dia do trabalho, mas aquelas informações são essenciais para que as suas ações tenham bons resultados. Então, foco, determinação, disciplina e empenho. Olhe para dentro de você. Veja quais são as coisas que te deixam feliz, porque não é o dinheiro. Se fosse assim, não teríamos professores, né? Mas o que você gosta de fazer, aquilo que te deixa feliz. Quando eu entro numa sala de aula, eu me sinto realizada. Então, é isso que é o mais importante. Não importa se você vai ser um engenheiro, um advogado, se você vai ser um vendedor de cachorro-quente. Você tem que sempre ser o melhor que você puder naquilo que você escolher para o seu futuro. Então, pensa o que te deixa feliz, aí vai atrás dos seus sonhos. É tão esquisito pensar que tá no final também, assim, porque eu queria entrevistar mais professoras e não deu tempo. E a vontade que tem, né, de conhecer melhor os outros professores. Porque, como você falou, a gente percebe que os professores, eles estão ali pela gente também, né? Eles lutam muito para continuar, né, no ambiente escolar e eles que preparam a gente para o ambiente, para a sociedade, né? Então, conhecer a trajetória deles, eu acho super importante. Se não fosse o PIBIC, muita coisa que eu penso, que eu conheço e até que eu fiz esse ano não teria acontecido. Vim pra cá ter que me virar, a gente fazer nossos relatórios, uma ajudar a outra, porque às vezes uma tinha dificuldade em alguma coisa, a outra sabia melhor. Então a gente ajudava, a gente mandava mensagem, perguntava qual aplicativo ia usar para edição, como estavam as perguntas. Então a gente sempre estava ali, uma ajudando a outra, para sempre as três conseguir o melhor, né, de cada. Então eu acho muito legal, foi essa parceria e tal. E acho que a Carla, a Lia, a Rebeca, a todo mundo que ajudou a gente assim no projeto. Um nosso muito obrigada, porque foi complicado, né? Algumas coisas a gente teve que ir atrás do tempo às vezes perdido, porque parece que um ano é muita coisa, mas passou muito rápido esse ano. A gente foi fazendo tudo, a gente fez bastante reuniões online, mas também fez presencial, aí sempre corrido, porque querendo ou não, a gente também mora muito longe, né? Então, pra vir pra cá tinha que ver se dava o horário, porque a escola também tinha conciliado, que foi muito difícil, mas a gente conseguiu. E tá lindo. A gente que vai moldar a sociedade vai conseguir trazer a diferença, acho. Sim.